Se eu te dissesse que o PlayStation existe porque a Nintendo humilhou a Sony em público, não é teoria da conspiração. Isso aconteceu e mudou os games para sempre. Hoje você vai descobrir a história completa. O acordo secreto, a facada nas costas e como a Sony voltou. Com uma vingança industrial que ninguém esperava. Para entender essa história a gente precisa voltar no tempo. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Nesse universo, a Nintendo reinava absoluta com o Super Nintendo. Era a rainha do pedaço. Incontestável. E a Sony... Bom, a Sony ainda não era a Sony que a gente conhece dos games. Ela era uma gigante da tecnologia sim, mas focada em som, televisores, eletrônicos em geral. Os videogames não eram o seu negócio principal. Só que tinha um detalhe no ar. Uma mudança que estava vindo com força total. E ela tinha um nome. CD-ROM. O futuro estava batendo na porta. Enquanto os cartuchos do Super Nintendo eram rápidos, eles tinham dois grandes problemas. Eram caros de produzir e muito limitados em espaço de armazenamento. Já o CD era o oposto. Muito mais barato. E com uma capacidade gigantesca de guardar dados. Para jogos maiores, com mais áudio, com cenas de vídeo, com mais ambição, o CD parecia o caminho inevitável. Foi aí que nasceu a ideia. E se a gente criasse um acessório para o Super Nintendo rodar jogos em CD? Adivinha quem tinha a tecnologia de ponta para fazer isso acontecer? Isso mesmo, a Sony. E sim, por um tempo, esse projeto foi real. Ele existiu e tinha até nome, PlayStation, com um espaço entre as palavras. A Sony já tinha um pé dentro da Nintendo, porque ela desenvolveu o chip de áudio do Super Nintendo, o famoso SPC700. Então a parceria parecia natural. O próximo passo lógico. A Sony faria o acessório de CD. A Nintendo continuaria com seu console. Parecia um casamento perfeito. Só que é aqui que entra o veneno que destrói grandes negócios. A briga pelo controle, o problema de verdade, nunca foi sobre quem fabrica o aparelho. A questão central era: quem controla a plataforma? Quem define o futuro? Pensa comigo. Licenciamento, royalties. Quem ganha dinheiro por cada jogo vendido? Quem decide quais jogos podem ser lançados e quais não podem? Quem dita as regras do padrão que todos os desenvolvedores vão seguir? A Sony, como criadora da nova tecnologia, queria uma fatia bem grande desse bolo. E a Nintendo, que estava sentada no trono, não estava nem um pouco disposta a dividir o seu reino. E aí, acontece o inesperado. A facada. Em um grande evento de tecnologia, a CES de 1991, a Sony sobe ao palco e anuncia orgulhosamente sua parceria com a Nintendo e o acessório de CD. Só que no dia seguinte, a Nintendo sobe no mesmo palco e anuncia que na verdade ela fechou uma parceria com a Philips, a principal rival da Sony na época. A Sony foi deixada no vácuo, ao vivo, na frente de toda a indústria. Para a Sony, aquilo foi uma humilhação pública, foi um recado claro da Nintendo. Vocês não mandam aqui. Nesse momento, a história do envolvimento da Sony com os games poderia ter acabado. Mas foi exatamente aqui que ela começou de verdade. A Sony poderia ter engolido o orgulho, lambido as feridas e voltado a focar apenas em seus eletrônicos. Mas o presidente da empresa na época, Nobuoka, ficou furioso. A humilhação foi o combustível. A Sony tomou a decisão mais arriscada, mais ousada de todas. Se vocês não nos querem no futuro dos games, então nós vamos criar o nosso próprio futuro. E aí nasce o projeto que mais tarde se tornaria o PlayStation. É só que o agora, sem pedir bênção, sem depender de ninguém. O objetivo não era mais ser um parceiro. O objetivo era ser o novo rei. A grande sacada da Sony, um movimento genial, foi entender um ponto crucial. Um console não vence só pela sua carcaça, pelo seu hardware. Ele vence pelo seu ecossistema. E a Sony focou nos desenvolvedores de jogos. O CD era barato para produzir. Isso significava que os estúdios poderiam criar mais conteúdo, arriscar mais, e fazer isso de forma mais rápida e com menos custo. A Sony começou a atrair estúdios que estavam cansados das regras rígidas e dos altos custos da Nintendo. Eles queriam liberdade criativa e escala de produção. Enquanto isso, a Nintendo insistiu no cartucho por mais tempo com o Nintendo 64. E essa decisão, no final das contas, custou muito caro. O impacto disso foi gigantesco. O PlayStation ajudou a popularizar jogos muito mais cinematográficos, com trilhas sonoras orquestradas, dublagens complexas e mundos muito mais realistas. Ele abriu as portas para franquias e estilos de jogo que talvez nunca tivessem existido no modelo antigo. Franquias como Final Fantasy VII, que era da Nintendo, e migrou para a Sony. Ou novas como Resident Evil e Metal Gear Solid, definiram uma nova era. O mercado de games mudou de eixo. E de repente, aquela Sony que era de fora, que tinha sido humilhada, virou a protagonista da história. Então sim,
O PlayStation nasceu de uma ruptura, uma traição corporativa que parecia o fim da linha, mas que na verdade foi o começo de uma era inteira. A Sony não só entrou no mercado, ela redefiniu o mercado. E a pergunta que fica no ar, ecoando até hoje, é: será que a Nintendo, por orgulho e por medo de perder o controle, acabou criando o seu maior e mais poderoso rival? Se você curtiu essa história de vingança, traição e inovação, deixa o like e se inscreve agora no História dos Games Oficial, porque aqui tem muito mais bastidores, segredos e histórias ocultas do mundo dos games. E comenta aqui embaixo, na sua opinião, quem levou a melhor nessa briga Nintendo ou PlayStation? E qual história você quer ver no nosso próximo vídeo? Longo. Valeu, pessoal, até a próxima quarta.